Você se olha no espelho e sente que seu cabelo já não reflete a mulher linda, confiante e elegante que você é? Então, é hora de mudar. Depois dos 60, é comum que o cabelo fique mais fino e rebelde, mas isso não significa que a gente precisa se conformar com um visual sem graça. Hoje eu vou te mostrar os 7 cortes de cabelo que estão bombando entre as mulheres mais estilosas. Vamos provar que os 60 são os novos 40. E fica comigo até o final, porque esses cortes não só elevam sua presença, como também lembram que a idade é só um número. Corte número 7. Corte borboleta. O corte borboleta é como aquele vestido que marca a cintura e depois cai com leveza, sem esforço. Ele tem aquela mágica de emoldurar o rosto, dar volume onde a gente mais precisa e, ainda por cima, não exige penteados elaborados nem horas no salão. Ele se caracteriza por camadas longas a partir do topo da cabeça, que se abrem como asas suaves nas laterais, enquanto o comprimento de baixo continua fluido. A chave? O movimento. O corte borboleta pode ser longo, médio, em cabelos cacheados ou até com camadas leves e soltas. Só evite os cortes repicados estilo anos 70, porque caem como uma cortina sem vida e endurecem os traços. Olha a Jennifer Lopez. Mesmo já não estando nos 40, ela continua apostando nesse tipo de corte, com camadas perfeitamente posicionadas e aquele efeito de leveza. O cabelo dela parece volumoso, leve e com uma vibe eternamente jovem. Esse corte é ideal aos 60 porque dá volume no topo da cabeça, suaviza os contornos do rosto e cria movimento de forma natural. É especialmente bom quando o cabelo perdeu densidade, porque as camadas superiores levantam visualmente os fios sem tirar o comprimento. É feminino, moderno e se adapta a você, não o contrário. Com esse corte, você não muda para parecer jovem. Você parece jovem porque continua fiel a si mesma. Esse corte é para quem ama sentir o cabelo se movendo junto, como se tivesse um ventilador invisível apontando para sua confiança. E eu te digo com todas as letras, uma mulher com um bom corte borboleta não anda. Ela flutua. E se esse corte te pareceu libertador, espera só para ver o próximo. E se você está gostando dessas dicas, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de moda, sim, mas principalmente de autoestima, estilo e poder feminino. Corte número 6. Corte blunt. O blunt é o auge do minimalismo sofisticado. Um corte curto, com textura e movimento, que cai com uma linha limpa e polida, exatamente onde precisa estar. À primeira vista pode parecer simples, mas não se engane. Quando bem feito, esse corte é tão poderoso quanto um olhar cheio de confiança. Geralmente, ele vai até acima dos ombros, dependendo do formato do rosto e do pescoço. Para quem ele é ideal? Para aquelas rainhas que querem passar uma imagem de controle, estilo e maturidade sem abrir mão da modernidade. Mas atenção, ele exige precisão. O blunt não perdoa tesouras inexperientes, nem pontas danificadas. Tem que ser feito com exatidão. Celine Dion é a maior representante do corte blunt. Aquela cabeleira reta, angulada, que ela usa há anos, dá um ar de mulher que toma decisões com uma taça de vinho na mão e a agenda perfeitamente organizada. Esse corte também tem um efeito lifting visual, ao marcar uma linha clara na altura do rosto. Perfeito para quem quer definir o maxilar ou suavizar o pescoço. O blunt é ideal aos 60 e além porque emoldura o rosto com linhas limpas que transmitem força, ordem e modernidade. Por não ter camadas, ele dá a impressão de um cabelo mais cheio. Ótimo para quem perdeu volume com o tempo. A simplicidade é o poder dele. Estrutura sem rigidez, estilo sem esforço. É o corte de uma mulher que não precisa de enfeites para se impor. Com esse corte, você não precisa gritar estilo. Você sussurra. E todas escutam. Está gostando dessas dicas? Então aproveite o meu manual. Elegância como nunca antes. Um guia completo para renovar sua imagem. Link na descrição. Corte número 5.
Corte Bixie. O Bixie é aquele híbrido perfeito entre um pixie e um bob. Nem tão curto a ponto de parecer radical, nem tão longo a ponto de passar despercebido. O Bixie é para mulheres que querem transmitir liberdade, frescor e segurança em si mesmas. É leve, tem movimento e, acima de tudo, é incrivelmente versátil. Fica incrível em rostos pequenos ou delicados e também em rostos arredondados, porque cria altura no topo da cabeça e alonga a região do maxilar. Normalmente, ele é usado como um pixie longo com franja, quase como um bob, mas sem ser exatamente um bob, o que o torna super prático. Glenn Close, um ícone de estilo eterno, usou variações do Bixie com uma elegância admirável. Com as laterais levemente mais compridas e volume sutil no topo, ela consegue um visual moderno sem forçar nada. Não tenta parecer uma jovem de 20 anos. Ela se mostra como é, uma rainha que se conhece muito bem. Além disso, esse corte é perfeito para valorizar os fios grisalhos com intenção. E não se esqueça, um cabelo grisalho bem cuidado é mais elegante do que qualquer tintura sem propósito. O que você deve evitar é deixar muito curto nas laterais, pois isso pode endurecer a expressão se não for bem equilibrado. O Bixie é para você que quer se soltar sem abrir mão do estilo. É como aquele vestido de festa que cai bem em todas as estações. Às vezes, o mais ousado não é o mais curto. E o próximo corte vai te mostrar isso com muito estilo. Corte número 4. Bob moderno. O bob. Tão clássico, tão presente, tão reinterpretado e mal interpretado ao longo dos anos. Mas desta vez, vamos falar do bob moderno. Porque não, rainha, nem todo bob é igual. E pode acreditar, existe uma linha muito fina entre parecer sofisticada, atual e elegante, ou parecer que você ficou presa no mesmo salão desde 1982, com a mesma conversa e o mesmo secador de capacete. O bob moderno não tem nada a ver com rigidez ou padrões ultrapassados. Na verdade, é um dos cortes mais inteligentes para uma mulher acima dos 50. Por quê? Porque tem estrutura, mas sem prender. Tem personalidade, mas sem rigidez. E, acima de tudo, tem intenção. Ele se destaca por seu formato curto. As pontas geralmente tocam a linha do maxilar ou os ombros e caem com aquele gesto elegante, que parece casual, mas foi perfeitamente planejado. Essa é a essência do estilo verdadeiro. Parecer natural, mesmo que cada detalhe tenha sido escolhido com intenção. Agora, deixa eu te falar de uma mulher que soube transformar o bob moderno em seu melhor aliado. Helen Mirren. Veja qualquer imagem dela com esse corte. O que você vê? Elegância, limpeza visual e decisão. Quando ela encurta o cabelo nessa medida impecável, o faz com uma textura que suaviza os traços e emoldura o pescoço com graça. Evite os cortes muito estruturados ou retos do bob clássico, porque eles endurecem o rosto, acentuam linhas de expressão e, sem querer, podem te envelhecer em vez de rejuvenescer. E o pior, te deixam com aparência estática. E você, rainha, não é uma estátua de museu. Você está viva. Você se move, evolui. E seu cabelo também deve acompanhar esse movimento. Esse corte é perfeito para quem tem pouco tempo. O segredo está em como você o personaliza. Pode optar por um bob um pouco mais longo para alongar o rosto, ou por camadas suaves nas pontas para dar mais leveza. E se você tem fios brancos ou grisalhos, deixa eu te contar. Esse corte foi praticamente feito para você. A geometria do bob moderno faz com que o branco, cinza ou prateado pareça intencional, poderoso e elegante, nunca um descuido. Esse corte não impõe, ele sugere. Não grita estilo, ele sussurra. É o penteado de uma mulher que não precisa de aprovação, porque ela já se validou por dentro. Você gostou desse equilíbrio entre estrutura e leveza. Mas o que vem a seguir é ainda mais sutil. Corte número 3.
Corte reto texturizado. Para as cacheadas, eu não me esqueci de vocês. O corte reto texturizado é como aquele blazer que te acompanha com dignidade ano após ano. Não chama atenção pelo exagero, mas pela precisão. Ele tem uma base limpa, levemente estruturada, mas com o toque certo de movimento nas pontas, o que o transforma em algo muito mais interessante do que apenas reto. É um corte reto, sim, mas sem rigidez. As pontas texturizadas quebram a uniformidade, trazendo leveza, naturalidade e, principalmente, uma aparência moderna, sem esforço. É o corte ideal para cabelos cacheados, porque mantém a forma clássica, mas com um detalhe crucial. As pontas são levemente repicadas. Isso dá mais movimento, volume controlado e uma sensação de frescor instantânea. Uma mulher que usa esse corte com perfeição é Andie MacDowell. Em várias aparições públicas, a vemos com esse tipo de corte. Longo, polido, com pontas soltas que se movem como se fossem parte da atitude dela. Ela nunca tenta parecer outra pessoa, apenas aprimora seu estilo com aquela elegância silenciosa que tanto admiramos. Evite que esse corte fique completamente chapado e sem textura. O efeito prancha pode tirar volume dos seus cachos e endurecer os traços, especialmente se você tiver muito cabelo. Esse estilo oferece uma base sólida, que emoldura o rosto e traz presença. Ao mesmo tempo, as pontas texturizadas suavizam a expressão e dão leveza ao visual. Lembre-se, ao secar o cabelo, os cachos nunca têm o mesmo comprimento ou padrão, e isso alivia o peso visual e permite que os fios se movimentem com liberdade. Aos 60, o corte reto não é apenas uma escolha estética, é uma afirmação de presença. Ele fala de uma mulher que deixou para trás o caos do desnecessário e abraçou a clareza, a estrutura e a elegância sem distrações. É limpo, decidido e ao mesmo tempo suave, como quem já não busca agradar a todos, mas sim se sentir plena consigo mesma. Porque nessa fase da vida, menos não é menos, é sabedoria. Dizem que os detalhes fazem toda a diferença. E o próximo corte é a prova viva disso. Corte número 2. Franja desfiada. A franja. Tão pequena, tão subestimada, e ainda assim capaz de transformar um rosto em segundos. Muitas mulheres descartam a franja com medo de parecerem forçadamente jovens, quando, na verdade, uma boa franja não tira seriedade. Ela traz luz. A franja desfiada, também conhecida como franja leve ou franja macia, é uma joia escondida no mundo dos cortes rejuvenescedores. Por quê? Porque não é aquela franja reta, dura, escolar, nada disso. Essa aqui é leve, arejada, com pontas irregulares que se integram de forma fluida ao restante do cabelo. Ela não esconde, ela emoldura, não cobre, destaca. Pode ser usada em cabelos curtos ou longos, e é perfeita para disfarçar linhas de expressão na testa, suavizar o senho marcado ou dar mais destaque ao olhar. A franja desfiada cria uma moldura natural que traz aconchego sem perder elegância. É como acender a luz certa em um ambiente. Tudo fica mais harmônico, mais acolhedor, mais você. Uma mulher que sabe usar isso a seu favor é Julia Roberts. O cabelo longo dela, acompanhado de uma franja leve, seja lateral ou caindo naturalmente no centro, mostra como um detalhe bem escolhido pode adicionar frescor e estilo, sem parecer uma tentativa de voltar no tempo. Ela não se fantasia do que foi, apenas valoriza o que é. Evite franjas pesadas e densas, pois elas endurecem os traços e podem adicionar mais anos do que os próprios fios brancos mal cuidados. Se a franja não estiver bem integrada ao corte, pode parecer um remendo. E você, rainha, não usa remendos. Você faz escolhas. Uma franja desfiada bem feita pode transformar completamente a expressão do rosto. Ela traz estrutura, equilibra proporções e direciona a atenção para os olhos, criando um efeito de frescor imediato.
É perfeita para suavizar a testa, disfarçar linhas de expressão e valorizar o olhar com estilo. Não é apenas um corte, é um gesto elegante que diz "estou aqui", sem exageros. É ideal para quem sente que está faltando algo, mas não sabe exatamente o quê. Às vezes, esse algo não é uma mudança radical. É um detalhe bem pensado que traz de volta o brilho ao olhar e a segurança ao reflexo. A franja desfiada não tenta chamar atenção. Ela apenas te lembra o quanto é bom se reconhecer no espelho e gostar do que vê. Quem diria que algo tão pequeno poderia mudar tudo? O que vem a seguir não é um corte radical, mas sim profundamente transformador. Corte número 1, Long Bob. Existem cortes que nunca saem de moda porque simplesmente se adaptam a você em cada fase da vida. O Long Bob, ou Lob, como as hairstylists falam com aquele ar de cumplicidade, é um deles. Nem curto, nem longo. Nem radical, nem sem graça. É a versão equilibrada e majestosa do bob clássico, pensado para mulheres que já não querem parecer outra pessoa, mas sim destacar o melhor de quem são agora. Esse corte cai entre o ombro e um pouco abaixo, com linhas limpas e uma leve graduação, que dá movimento sem exageros. E quando é trabalhado com camadas internas sutis, o resultado é um cabelo que se move com você, que flui sem parecer muito penteado e que emoldura o rosto com suavidade. É o corte perfeito para quem quer algo prático, moderno e adaptável a diferentes estilos. Dá para usar liso, com ondas suaves, com cachos ou com um toque de volume, se quiser algo mais glamuroso. É, literalmente, aquela peça coringa do guarda-roupa, mas em forma de corte de cabelo. Um exemplo impecável? Victoria Beckham fez do long bob sua marca registrada. O estilo dela é relaxado, mas bem pensado, sofisticado, mas sem ser pretensioso. Dá pra ver que ela não quer parecer jovem. Ela simplesmente se permite ser. E isso é muito mais poderoso. O long bob valoriza o pescoço, equilibra as proporções do rosto e combina com qualquer textura de cabelo, desde que você cuide bem do corte. Esse estilo te faz se destacar na hora, transmitindo elegância e sofisticação sem parecer que está escondendo algo. O long bob marca antes e depois. Seu equilíbrio perfeito entre comprimento e leveza te dá uma aparência polida sem rigidez, moderna, sem esforço. É daqueles cortes que simplificam a rotina e, ao mesmo tempo, elevam o estilo. Com um lob bem feito, você não muda só a forma como se vê, você muda a forma como se sente. Porque, às vezes, a mudança mais poderosa começa com uma linha bem cortada. Esse é o tipo de corte que não impõe. Ele acompanha. Ele não muda seu estilo. Ele revela. Com um lob bem feito, você não precisa se justificar. Basta caminhar com a tranquilidade de quem sabe exatamente quem é e que está vivendo sua melhor versão. Se você chegou até aqui, comenta: "Amo meu cabelo para eu saber que você faz parte da comunidade de mulheres que brilham com luz própria." O que você aprendeu hoje é só o começo. Meu manual, Elegância como Nunca Antes, vai te mostrar como se vestir de acordo com o seu corpo, escolher as cores que mais te favorecem e muito mais. O link está na descrição. E só as primeiras que comprarem vão receber todo o conteúdo exclusivo, porque você merece se sentir como uma rainha.